Olá, muito boa noite a todos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Eu me chamo Alcir de Oliveira, eu sou o pastor responsável pelo Celebrando a Restauração aqui na Igreja Batista de Bom Retiro. A nossa igreja ela está localizada na cidade de Curitiba, no estado do Paraná. E você é bem-vindo a estar conosco pelo chat do nosso YouTube, nosso canal, que vai transmitir essa mensagem toda terça-feira. Você pode comunicar conosco por ali, deixar a sua opinião, deixar a sua mensagem, o seu pedido de oração. E nós vamos estar ali com a nossa equipe, todo o nosso time do Celebrando a Restauração, orando, intercedendo em favor da sua família. Hoje nós vamos falar sobre o princípio da família. A gente tem visto, eu tenho trabalhado nessa área há muitos anos, mais de 20 anos, a gente tem acompanhado muitas famílias, muitas situações, temos aprendido muito também aqui na nossa igreja sobre esse assunto e eu gostaria de falar com vocês sobre o princípio da família, mais especificamente sobre o legado do pai. Nas próximas terças-feiras, nós queremos trabalhar esse tema um pouco mais abrangente, falar sobre o legado da mãe, o legado do casal dentro desse contexto familiar. Mas antes eu queria que você, aí onde mesmo você está, você fechasse os seus olhos e você orasse comigo agora. Senhor, nós queremos colocar esse tempo diante do Senhor. Pai, nós queremos pedir a bênção do Senhor que enriquece, não traz dano sobre nós, sobre nossas famílias, sobre a nossa igreja. Pai, nós reconhecemos que toda a nossa suficiência ela vem de Ti. Pai, nós reconhecemos que nós precisamos, nós carecemos do Senhor, do auxílio do Senhor, do Teu Espírito Santo, sendo o nosso líder, indo adiante de nós. Pai, nesse tema que é tão importante, é de suma importância para a Tua igreja, para a sociedade, e nós então pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Teu Espírito nos guie a toda a verdade. Mais uma vez, Senhor, é isso que nós Te pedimos, no nome precioso de Jesus. Amém? Então hoje nós vamos falar sobre o princípio da família. Nós temos visto, temos entendido e lido muito sobre esse assunto, pesquisado. O pastor Lobo tem pregado muito sobre família, sobre o legado da família, sobre a importância da família, da união do casal, da unidade da família como todo, pais e filhos, caminhando junto, debaixo da bênção do Senhor, em unidade. Então eu queria trazer esse tema para o Celebrando a Restauração, para a gente trabalhar um pouco as áreas e aparar algumas arestas da nossa vida. Nós temos percebido que o sucesso de uma sociedade ela está inteiramente ligada com o sucesso da família. A gente tem percebido que uma igreja de sucesso, ela é composta por famílias de sucesso. É claro, é lógico, a gente sabe, não existe família perfeita, né? Você vai ler a Bíblia, você vai estudar esse tema, e você vê, no decorrer dos relatos bíblicos, né? As imperfeições das famílias, mas nós também podemos perceber nas Escrituras o desejo de Deus que a família vá bem, que a família seja um reflexo, um espelho de Deus para a sociedade, os princípios de Deus sendo transmitidos através da família. Nós temos aprendido que a família ela é como um conjunto de engrenagem. Qualquer falha no sistema vai prejudicar e vai comprometer as pessoas envolvidas. Então, a família como um conjunto de engrenagens, ela
ela vai trabalhar numa unidade, mas qualquer falha nesse sistema de engrenagem vai prejudicar e vai comprometer as pessoas envolvidas nessa família. Então, por isso, nós percebemos a importância de falarmos sobre isso. A gente sabe que uma engrenagem com o dente quebrado vai marcar as outras engrenagens que estão em contato com ela, e com o tempo, o desgaste vai se tornando cada vez mais acentuado e vai provocar danos extremamente significativos nesse conjunto todo. Nós temos dito também, já há algum tempo, trabalhado com paternidade e ministrando famílias, que a família é também um ventre emocional. Nós temos percebido que a família, ela é projetada para ser, por Deus, para ser o ventre emocional, onde princípios e valores seriam transmitidos na vida dos filhos pelos pais. É através da família que Deus desejou que o seu amor fosse modelado e demonstrado tanto aos pais quanto aos filhos. A família, então, é esse ventre emocional onde Deus desejou que ele fosse, ou que ele pudesse ser visto, conhecido, onde o seu amor pudesse modelar as relações entre marido e mulher, entre pai e filho, e assim então, esse amor de Deus sendo modelado na vida dos filhos e dos pais, então seria um espelho para o mundo. E eu sei que você, pai, você, mãe, você que sonha com o casamento, que sonha com uma família, você vai perceber que é como pais que verdadeiramente nós começamos então a entender o coração de Deus em relação a nós. Eu conto uma história, sempre vi minha mãe abrindo o guarda-roupa logo depois das refeições, e ela então ali pegava um pano de prato e algo escondido ali, um pedaço de rapadura, um pedaço de doce, e ela repartia então um pedacinho para cada um dos filhos. Nós somos uma família de 11 irmãos, então eu via que ela dava um pedacinho para cada um de nós, e muitas vezes o pedacinho dela era um pedacinho menor, e algumas vezes eu a vi ficar sem. E quando eu me tornei pai, eu tenho 2 filhos, 2 adolescentes, eu comecei então a entender a minha mãe, comecei a visualizar aquela cena, aquelas imagens, ela veio muito forte para mim, e eu comecei então a entender, não apenas a minha mãe, mas eu comecei a entender como o coração de Deus se sente com relação a nós, os seus filhos. Eu conto também que uma das coisas que eu gosto, quando eu sempre tenho oportunidade, é de comer coxinha de galinha, com café. Aqui em Curitiba nós chamamos de pingado. E eu percebi que algumas vezes, quando eu estava sozinho, eu não fazia porque não tinha comigo a companhia dos meus filhos. E eu sei que eles também gostam, né, de lanchar e de comer coxinha e tomar o café com leite, o pingado. Então eu lembro que muitas vezes eu, desejoso de entrar numa lanchonete, mas não fazia porque eu não tinha comigo ali a presença dos meus filhos. Então eu comecei a entender ainda muito mais uma coisa tão simples, né, um lanche, mas eu comecei a entender um pouco mais o coração de Deus como pai em relação a nós, os seus filhos. E como filhos,
A vontade de Deus, o desejo de Deus, o anelo de Deus, é que nós vejamos o seu amor revelado através da ternura, da misericórdia e da disciplina dos nossos pais. Por isso, meu objetivo nessa noite é avaliar a nossa história, ou a história dos nossos relacionamentos, num contexto mais restrito ao lar, contexto da família. A família é ali que nós nascemos e é ali que nós desenvolvemos todo o nosso ser, e é também dentro da família o ambiente em que nós estamos criando os nossos filhos. Então veja bem, esse contexto do lar, e eu sempre tenho dito que o lar é a primeira e a mais fundamental escola da vida. E é por isso que eu gostaria que os nossos olhares, nessa terça-feira, nessa noite do Celebrando a Restauração, estivessem voltados para a nossa casa, para a nossa família. Ali nós nascemos, ali nós desenvolvemos todo o nosso ser como ser humano, é ali que nossas emoções são forjadas, é ali que a nossa vida social é forjada, é nesse contexto, é nesse ambiente familiar que nós nascemos, desenvolvemos a nossa vida. E mais importante do que isso, é também entender que é nesse ambiente que nós estamos criando os nossos filhos. Por isso, é tão importante, queridos, que a gente volte os nossos olhares para a família nessa noite. Tá bom? A gente tem percebido na nossa experiência que tudo tem uma gênese, tudo tem um início, tudo tem um começo. Quando nós trabalhamos no Retiro do Quarto Passo, o desenvolvimento do nosso inventário moral, quando nós paramos para escrevê-lo, você vai perceber que a maioria dos problemas mais significativos que nos é cometido na fase adulta, dentro dos nossos relacionamentos hoje, vamos perceber que a maioria dos gatilhos de traumas, de vícios, de comportamentos, eles estão relacionados a esse contexto que nós chamamos de lar, de família. Eu tenho um amigo que, gabinete pastoral, ele certa vez me confidenciou que havia dentro do coração dele uma ira muito grande e que muitas vezes quando ele percebia, ele já tinha sido tomado pelaquela ira de uma forma tão grande, e os filhos e a esposa tinham medo, tinham pânico dele algumas vezes. E ele chorando em lágrimas, e nós fomos então orar e fomos perguntar ao Senhor o porquê de tanta ira, quando o Senhor trouxe na mente dele uma lembrança, lá na infância, quando seu pai o havia envergonhado ali diante dos seus amigos, dos seus irmãos, e naquele dia o coração dele fechou e tanta ira, então se acumulou, e ao longo dos anos, aquilo foi sendo alimentado pelas situações, pelas circunstâncias, até chegar num ponto em que ele não aguentava mais. Estava perdendo a família, estava perdendo a esposa, já estava perdendo os filhos, e várias outras situações que eu tenho percebido que os gatilhos mais comuns estão relacionados ao ambiente familiar. O lar é a primeira e a mais fundamental escola da vida. É ali que nós vamos experimentar as coisas, as maiores alegrias e muitas vezes as maiores
decepções. Eu quero ler com vocês esse texto de Lucas, Lucas capítulo 15, versículo 8. É uma das 3 parábolas que Jesus conta sobre o perdido que foi achado. E essa parábola Jesus conta da mulher. Eu vou ler aqui o texto para vocês. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e busca com diligência até achá-la. Então eu queria que a gente pudesse voltar os olhos para essa passagem, voltar os olhos para a família, e a gente perceber nesse texto que nós lemos agora, algumas coisas que vão ser fundamentais, que vão pautar a nossa caminhada, que vão dar o tom da nossa caminhada das próximas terças-feiras. Nós vamos falar muito sobre o legado do pai, o legado da mãe, o legado da família, mas vamos explorar um pouco esse texto aqui. Então, o texto está dizendo, ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, vai à casa e busca com diligência até achá-la. Importante e muito interessante observarmos nesse texto que essa dracma, ela é o valor mais ou menos de um dia de trabalho naquela época. Ela não perdeu na rua, não é verdade? O texto está dizendo que ela perdeu em casa. É dentro da casa, queridos, que nós estamos perdendo a nossa família. Muitas vezes nós estamos pensando, imaginando que os níveis mais intensos de batalha espiritual estão acontecendo lá fora, onde o inimigo está entrincheirado, e a gente imagina que os níveis mais altos, mais intensos, então, da batalha, estão acontecendo lá fora, onde o inimigo está fazendo a festa. E o que esse texto mostra para nós é que essa dracma, esses valores, esse valor espiritual, muitas vezes, está sendo perdido dentro de casa. Não é longe. Nós estamos muito preocupados, muitas vezes, com as coisas lá de longe, e muitas vezes nós negligenciamos as coisas que são restritas ao nosso contexto familiar, ao nosso lar. Por isso que eu quero que você e eu paremos aí nessas próximas semanas para observar a nossa vida, os nossos relacionamentos nesse contexto restrito à nossa casa, ao nosso lar. Essa parábola, ela mostra que o principal campo de batalha não é externo, não é lá fora, mas ele é interno. É dentro de casa. A mais ardilosa, queridos, a mais forte investida, ou a mais ardilosa estratégia de ataque, ela tem sempre uma conotação infiltrativa. Ou seja, é na mente e é também na família que eu e você vamos experimentar ou vamos enfrentar as maiores investidas do inimigo. Queridos, isso é muito importante, observar isso na nossa caminhada. Não é lá fora, mas é dentro. A estratégia mais ardilosa do inimigo das nossas almas. Ela tem uma conotação infiltrativa. Muitas vezes o que o diabo quer é se infiltrar dentro das relações familiares e ali destruindo intencionalmente os valores que Deus colocou dentro da família. Então é dentro da família. E eu queria que você observasse comigo, e a gente tem visto, falando mais especificamente, mais intencionalmente sobre a figura do pai. A gente tem entendido que o pai é o pilar mestre da família. Há um texto em Mateus
26, no capítulo 26, do verso 31, que diz assim: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Eu vou ler de novo, e eu queria que você prestasse muita atenção nesse texto. Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. O que esse texto nos ensina é que o ponto de ataque invariavelmente parte do princípio de ferir o referencial de autoridade. E a gente tem percebido, então, o pilar mestre da família, essa figura paterna, e que ela vai prover um referencial divino para os nossos filhos e para a nossa esposa. Nós vamos perceber que esse pilar, ele está sendo constantemente atacado, porque há uma intenção, há um desejo do inimigo em ferir, em tirar esse pastor, essa figura de autoridade, em deixá-lo manco, em deixá-lo sem autoridade, porque uma vez que ele tira da frente, uma vez que ele mina, que ele consegue destruir o pilar mestre da família, que é a figura paterna, então ele tem campo livre. Queridos, eu queria que você prestasse muito atenção nesse princípio. Esse princípio tem levado famílias inteiras ao caos por décadas, por séculos, e nesses últimos anos, eu louvo a Deus, porque Deus tem levantado no Brasil muitos homens, muitos líderes, muitos pastores, que têm esse entendimento. Não que a figura paterna é a mais importante, não é isso. Mas a figura paterna, dentro desse contexto de família, tem uma função primordial de prover um referencial de Deus para a vida dos filhos e para a vida da esposa. E é por isso que esse ataque ao pilar mestre da família, ele é intencional e tem se intensificado nesses últimos anos. Nós temos percebido que há uma distorção que vem assolando as famílias, retirando, ou na tentativa de retirar da família esse referencial de Deus para os filhos, porque uma vez que esse referencial divino é tirado dos filhos e da esposa, o inimigo, então, ele entra e ele pode distorcer toda imagem de Deus para a vida daquele filho, para a vida daquela esposa. A gente vai tratar desse tema. Vamos trabalhar mais para frente sobre distorções do caráter de Deus como Pai. E você vai, então, entender um pouco melhor do papel do pai, da importância desse pilar mestre dentro do seio da família, porque ele, então, é essa figura que vai prover, que vai providenciar esse referencial, que vai trazer um norte em relação aos valores de Deus, tanto para a vida dos filhos, como para a vida da esposa. O legado espiritual da figura do pai. O que é um legado? Um legado familiar pode ser definido como as consequências das escolhas dos pais que vão afetar diretamente as sucessivas gerações através das gerações. E essa maneira de afetar, ou essas escolhas que vão trazer consequências dentro do seio da família, dentro do conceito da família,
ela vai afetar não só os nossos filhos, mas vão afetar também os filhos dos nossos filhos e os filhos dos nossos filhos, e essa maneira de afetar as gerações, ela precisa parar, e eu assim tenho no meu coração que esse é um tempo profético para a minha vida, é um tempo profético para a tua vida, é agora. A Bíblia diz: se hoje ouvir a sua voz, não endureçais o vosso coração. Eu tenho percebido uma dinâmica familiar dentro das famílias que tem levado ao caos, que tem roubado a identidade dos filhos, filhos perdidos, filhos que não sabem quem são em Deus, não sabem o propósito de Deus para as suas vidas, não conhecem o chamado de Deus para a sua vida, porque o legado paterno que lhe foi transmitido é um legado que maculou, que roubou desses filhos alguma coisa que Deus deixou que fosse transmitido apenas pela figura do pai. Por isso, você que é pai, você que nos escuta, você que é mãe, você que é filho, presta atenção naquilo que vamos falar nessas próximas semanas, porque vai ser assim impactante para a tua vida. Muitas fichas vão cair, muita luz de Deus virá sobre sua vida. Você vai entender muitas coisas na sua vida, você vai perceber muitas das tuas lutas pessoais, você vai entender porque é que muitas vezes diante de uma situação, o medo toma conta da sua vida, a indiferença toma conta da sua vida, a frieza toma conta da sua vida, a inércia toma conta da sua vida. Muitas vezes você se vê de mãos atadas, sem saber, os enigmas que a vida tem trazido para a tua vida têm se tornado um verdadeiro labirinto. Você vai de relacionamento em relacionamento, você vai de faculdade a faculdade, de emprego a emprego, e você nunca encontra um ponto de referência, um ponto de satisfação, e você muitas vezes vem para as campanhas, você muitas vezes vem para os cultos, muitas vezes você recebe uma oração, mas parece que aquilo vai por entre os seus dedos como água, como azeite, você não consegue reter muitas vezes aquilo na tua vida. Então, por esses dias você vai perceber então que há uma bênção, há um legado que Deus deixou que fosse transmitido através das gerações pela figura do Pai. O legado espiritual da figura do Pai é tão importante nas nossas vidas. E esse legado familiar, que pode ser definido como as escolhas dos pais, que vão afetar diretamente as sucessivas gerações, elas vão afetar em relação a 3 áreas muito fundamentais da nossa vida. A primeira área que esse legado, que as escolhas, que as consequências dessas escolhas do legado do pai vai transmitir ou vai deixar de ser transmitida em relação a 3 áreas fundamentais da vida. A primeira área é em relação à identidade. Um perfil de segurança pessoal e autoestima poderá, veja bem, queridos, poderá ser construído ou destruído em virtude da cobertura familiar. Gente, isso é muito sério.
Eu tenho percebido que muitas, não apenas homens, mas mulheres, casais que vieram de um relacionamento conjugal onde um traiu o outro, houve uma quebra de aliança. Muitas vezes, esse legado de infidelidade conjugal que foi transmitido, que foi legado para os filhos, tem deixado uma geração insegura. São homens e mulheres que não sabem o que quer da vida. São mulheres que não se sentem seguras, são homens que não se sentem seguros. Muitas vezes ele se vê à margem da sociedade. Você se sente muitas vezes como um patinho feio. Você se sente inadequado. E eu tenho percebido que essa inadequação, que essa insegurança, ela é fruto de um legado de insegurança que foi transmitido para aquela geração por causa do tipo de cobertura espiritual que o seu pai legou para ela. Então, se você vem de um contexto onde o seu pai era muito rígido, era muito duro, você vai receber um legado muitas vezes de insegurança com relação àquilo que diz respeito a Deus. Eu tenho percebido pessoas que dizem: pastor, tudo que eu faço para Deus parece que não é o suficiente. Eu tenho a impressão que Deus está me cobrando. Eu tenho a impressão que aquilo não supriu, que não foi suficiente, que não agradou a Deus. E quando você vai mapear, você vai então trabalhar com essas pessoas, você vai perceber que a sua identidade é uma identidade que foi marcada pela infidelidade dos pais, perdão, queridos, pela infidelidade dos pais, e trouxe então essa cobertura que está interferindo, ou que vai interferir diretamente na capacidade dos filhos de conhecerem ou de desconhecerem as verdades de Deus sobre si mesmo. Eu tenho trabalhado com treinamento missionário há mais de 25 anos. E eu tenho percebido uma geração de jovens que não conhecem ou que desconhecem as verdades de Deus sobre si mesmo. São jovens que não acreditam, eles sabem na sua mente, muitas vezes eles têm a ciência daquilo, de que Deus os ama e que são especiais e que Deus os separou, mas muitas vezes aquele conhecimento é apenas teórico, o seu sentimento, o seu coração muitas vezes não caminha junto com aquele entendimento sobre o que Deus diz sobre aquela pessoa. São pessoas que não se apegam aos versículos bíblicos que falam da sua identidade em Cristo com segurança, com firmeza, que não tem na sua vida emocional a capacidade, ou não estão capacitadas emocionalmente a crer naquelas verdades sobre si mesmas. São pessoas inseguras. E essa insegurança, essa falta de identidade, temos visto que vem então desse legado do pai. É o pai que transmite a identidade sexual do filho. E muitas vezes a gente pensa que o pai transmite identidade sexual para o filho e a mãe para a filha, mas não. Você que é pai de menina, você já deve ter observado, se não observa, quando ela está sendo preparada ali, colocando os lacinhos, penteando o cabelo, arrumando a sua roupinha, e quando ela recebe um elogio da mãe, ela agradece, ela fica toda vaidosa, mas quando o
pai chega e dá um elogio, ela perde as estribeiras, ela perde o rumo, ela fica toda sem graça. Você pode perceber. Por quê? Porque é o pai que afirma a identidade sexual da filha e do filho. E muitas vezes, queridos, eu tenho chorado porque muitas vezes a identidade desses jovens tem sido maculada por escolhas erradas, por escolhas mal feitas pela figura do pai. Uma outra área que o pai interfere diretamente na vida dos filhos, ou a escolha do pai mexe diretamente na vida dos filhos, é com relação a relacionamentos. Um padrão de confiança e de intimidade pode ser construído e destruído em virtude da cobertura espiritual familiar, principalmente em virtude da cobertura do pai para a vida dos filhos. Confiança e confiabilidade são frutos de um investimento emocional e, acima de tudo, da proteção espiritual legada pela figura do pai. Quando a gente fala sobre distorções do caráter de Deus como pai, a gente fala sobre afeição. São pais que não conseguem expressar amor, afeto para a vida dos seus filhos, que não conseguem investir emocionalmente na vida dos seus filhos. E isso então vai minando a capacidade dos filhos de confiar nas pessoas. Gente, confiança está estritamente ligado ao legado do pai, ao afeto do pai, à presença do pai, à proteção do pai na vida dos filhos. Quando os meus filhos eram pequenos, eu nunca me cansei de falar o quanto eu os amo, o quanto eles são importantes para mim. Nunca me canso de abraçá-los, de beijá-los, de ir no seu quarto, de falar com eles, de conversar com eles, de estar próximo, de me mostrar interessado nas suas vidas, porque eu sei que sou eu, a figura paterna que construo esse padrão de confiança e de intimidade na vida dos meus filhos. Sou eu. Se eles vão buscar intimidade com Deus, é a presença do pai que transmite isso, é a figura paterna que deixa esse legado, essa marca, essa impressão no espírito e na alma dos nossos filhos. A nossa saúde emocional e equilíbrio temperamental está profundamente ligada ao perfil espiritual dos pais. Então falamos sobre identidade, que é legado pelo perfil do pai. Falamos também sobre relacionamentos. E uma última, mas não menos importante, é a herança. Ou seja, a capacidade de concretizar ideais. Queridos, vocês não fazem ideia do quanto jovem tem vindo para nós, que já trancou 1, 2, 3, 4 faculdades. São incapazes de terminar um curso. São incapazes de terminar um projeto. São pessoas que eles não conseguem frutificar. São estéreis espiritualmente e muitas vezes não conseguem viver de acordo com o propósito para o qual foi criado. Eles são incapazes. E se você desconhece isso, quando a gente trabalha com aconselhamento, e você vai mapeando a vida desse jovem, porque eu trabalho no dia a dia com jovens,
E eu vejo muitas vezes, eles começam um trabalho, e a gente trabalha na Jocum muito manualmente, é martelo, é trena, é serrote, é serra, e a gente trabalha construindo e abençoando as comunidades. E mesmo no nosso contexto ali, missionário, eu vejo pessoas começando um projeto e começando outro, e você vê que nada é finalizado. E quando a gente para orar junto com aquela pessoa e buscar a presença de Deus sobre aquilo, você vai perceber que são jovens que vêm então de um contexto familiar onde as escolhas paternas, as heranças que eles receberam, são heranças que não os favoreceram. São incapazes de viver de acordo com o propósito para o qual foi criado. E pode ser viabilizado ou abortado em virtude da cobertura do pai. Eu tenho falado aos meus filhos. Eu tenho meu filho mais velho, Miguel, que desde os 8 anos ele já sabia o que queria ser. Você percebe crianças que, muito menos ainda dos 8 anos, que falam: papai, eu quando crescer eu quero ser médico, eu quero ser policial, eu quero ser pastor, eu quero ser professor, eu quero ser professora. E quando ele cresce, vai crescendo, aquele desejo só se intensifica, fica mais claro para ele aquele propósito de Deus, e ele então concretiza na sua vida. E quando você vai perceber a sua cobertura, é uma cobertura abençoada. São homens, são pais que sabem o que quer da vida, que sabem onde quer chegar. Suas escolhas são escolhas que vão sempre abençoar os filhos. São escolhas que vão permitir que o ambiente familiar seja abençoado por Deus. Agora, por outro lado, vocações e dons poderão ser trancados ou liberados em decorrência do tipo de legado que nós estamos deixando para os nossos filhos. Então, são 3 áreas que afetam diretamente as relações familiares. Identidade, um perfil de segurança pessoal e autoestima que poderá ser construído ou destruído em virtude da cobertura familiar. O tipo de cobertura legado pelo pai interfere diretamente na capacidade dos filhos de conhecerem ou desconhecerem as verdades de Deus sobre si mesmo. Relacionamentos. Um padrão de confiança e intimidade poderá ser construído ou destruído em virtude da cobertura familiar. Confiança e confiabilidade são frutos de um investimento emocional. Pais que passam tempo com seus filhos. Pais que investem emocionalmente nos seus filhos. E, acima de tudo, da proteção espiritual legada pela figura do pai. Que tipo de proteção nós estamos deixando para os nossos filhos? A nossa saúde emocional e equilíbrio temperamental está profundamente ligadas com o perfil espiritual dos pais. E por último, herança, a capacidade de concretizar os ideais e frutificar e viver de acordo com o propósito para o qual foi criado, pode ser viabilizado ou abortado em virtude da cobertura familiar. Eu tenho aqui algumas perguntas que eu quero deixar para vocês trabalharem nos grupos. São perguntas motivacionais. De que forma a figura do pai tem afetado a minha vida em relação à identidade? Eu sei quem sou em Cristo. Eu vivo aquilo que eu sei de Deus na minha vida. De que forma a figura do pai tem afetado a minha vida em relação aos meus relacionamentos? E de que forma a figura do pai tem afetado a minha vida em relação a heranças?
Eu sei quem sou em Cristo. Eu tenho um padrão de confiança e de intimidade que foi construído em virtude da cobertura que eu tive. Eu tenho capacidade de concretizar os meus ideais, eu frutifico. Eu começo um projeto e termino. Então são perguntas que eu gostaria que vocês trabalhassem nos seus grupos. Eu gostaria de orar por você e assim nós encerramos o nosso tempo juntos nessa noite. Pai, muito obrigado por essa noite, obrigado por essa palavra. Pai, a tua palavra ela é viva, ela é eficaz. Ela é uma palavra que penetra até divisão de juntas e medulas. Senhor, eu oro para que o teu Espírito Santo, Pai, ajude-nos a identificar de que forma a figura do Pai, a figura paterna, afetou a minha vida em relação a essas 3 áreas que falamos. E nos dê a tua graça para podermos viver e experimentar na íntegra tudo aquilo que o Senhor tem planejado, preparado para nós. Eu peço que o Senhor abençoe os grupos pequenos, peço que o teu Espírito esteja com cada facilitador, que o Senhor ajude a cada um a identificar essas áreas. Pai, tudo isso nós oramos, agradecidos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Fiquem na paz do Senhor Jesus e até a próxima semana, se Deus quiser.